O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas, e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós. em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Os queridos irmãos e irmãs, hoje, quinta-feira da semana da Epifania, nós vamos, nesta semana intermediária, celebramos a Epifania do Senhor no domingo passado. Sempre no Brasil se celebra no domingo que caia entre 2 e 8 de janeiro. Mas hoje, dia 6, em todo o calendário universal, hoje é o dia propriamente da Epifania do Senhor. Mas como eu disse, no Brasil, nós transferimos para um domingo que caia entre 2 e 8. Domingo passado foi então um dia celebrada a Epifania, e vamos celebrando então a semana depois, a semana da Epifania, que é assim chamada. Mas hoje, que seria o dia então da Epifania, que significa manifestação, que é a manifestação de Jesus a todos os povos, pela visita dos reis magos, simbolizando todos nós, os povos pagãos, que foram aderidos ao Evangelho, inseridos no Evangelho pela graça de Deus. Hoje nós encontramos no Evangelho também o relato de uma das manifestações de Jesus, que aconteceu na sinagoga da sua cidade, da sinagoga em Nazaré. Jesus chegou na sua cidade, já tinha aqui iniciado sua vida pública, o comecinho da vida pública de Jesus, que nós vamos celebrar próximo domingo com o batismo do Senhor, inaugurando sua vida pública. Então aqui, logo no comecinho da vida pública, Jesus vai à sinagoga de Nazaré. E lá então, como de costume, diz o Evangelho com bastante ênfase, Jesus tinha o costume de fazer leitura na sinagoga. Como de costume, ele se levantou para fazer a leitura e lhe deram o livro do profeta Isaías. O texto diz assim, é interessante nós entendermos bem. O texto diz assim, Abrindo o livro, Jesus encontrou a passagem em que está escrito. Nós podemos aqui entender de dois modos. Primeiro, que Jesus encontrou no sentido de que ele procurou a passagem, Mas não foi isso que aconteceu. Por quê? Muito simples. Hoje nós temos os livros impressos desta forma, como nós temos assim, É muito fácil nós encontrarmos uma passagem que nós queremos, Se bem que algumas pessoas têm uma dificuldade terrível de lidar com a liturgia, Está escrito aqui, quinta-feira depois da Epifania, mas fica procurando, que leitura que é hoje? Aí você fala, que dia que é hoje? Quinta-feira. Então, está aqui na quinta-feira, a pessoa fica procurando lá do outro lado. Mas enfim, ainda é mais fácil nós encontrarmos, porque se eu quero encontrar uma passagem, eu passo as páginas para frente e está aqui, sexta-feira da 15ª semana do tempo comum. Aí eu passo mais aqui, entendeu? Sábado da 21ª do tempo comum. Eu encontro com facilidade. No tempo de Jesus não era assim os livros. O livro era um rolo imenso.
Então, para ele encontrar a passagem que ele quisesse, ele tinha que desenrolar o livro todo para que ele encontrasse a passagem. Então, quando diz Jesus encontrou a passagem, significa que quando ele pegou o livro, estava naquela passagem, por providência de Deus. Então, Jesus pegou o livro e encontrou a passagem, ou seja, estava ali, diante dele a passagem que dizia, né, eu hoje te consagrei, eu hoje te envio como meu servo, como meu Cristo, como meu ungido. Cristo significa ungido. E aí Jesus então lê a passagem. Quando ele se senta, ele diz para todos os que estão ao seu redor: hoje vocês viram essa passagem se cumprir. Isaías, quando escreveu essa passagem, estava escrevendo para que um dia Jesus lesse na sinagoga, para que nele se cumprisse aquilo que foi dito. Jesus cumpriu todas as passagens. E ali então Jesus, ele de fato inaugura e traz para si todo o peso do Antigo Testamento, toda a expectativa do antigo Israel, que queria, que almejava, que ansiava, que desejava o Messias. Então é como se ele dissesse: a espera de vocês acabou, estou aqui, né? Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura. E todos davam testemunho a respeito das coisas que Jesus dizia. Tem uma outra passagem que diz que Jesus ensinava com autoridade e não como os mestres da lei. Imagina, dizendo, é óbvio que os mestres da lei não tinham autoridade, mas eles tinham um autoritarismo. E Jesus, pela sua coerência de vida, por essa ligação e relação entre aquilo que foi escrito sobre ele e aquilo que de fato ele vivia, então ali se encontrou a personificação da vontade de Deus. Jesus então é este que se manifesta a nós hoje também. Jesus é este que hoje diz para nós também, né? Tudo que vocês esperaram hoje se apresenta diante de vós. Tudo aquilo que vocês ansiaram hoje se apresenta diante de vós. E este que se apresenta é Jesus. Jesus é essa resposta, Jesus é este novo, Jesus é esta fortaleza de quem nós precisamos. Jesus é tudo isso que nós um dia ansiamos e agora, visivelmente e de forma plena, se mostra a nós, se mostra ao mundo. Meus queridos, todas as perguntas que nós poderíamos fazer se resumiria a uma única resposta: Jesus Cristo. Ele é a resposta para todas as perguntas que a humanidade possa fazer, se nós tivermos a coragem de escutar a resposta. Porque muitas vezes nós temos inúmeras perguntas, mas não nos abrimos à resposta. Nós perguntamos sem querer saber a resposta. E por que as pessoas sofrem tanto? E aí se fecha a resposta. E nós poderemos dizer: olha o Cristo como sofreu. O sofrimento também redime. Mas as pessoas não querem ouvir essa resposta, então tampa os ouvidos. Eu me lembro uma vez, um jovem estava indeciso se entrava ou não no seminário. E aí disse: padre, né, eu não sei se Deus me chama para o seminário, eu não sei se Deus me chama para uma vocação. Eu disse: meu filho, Deus já te deu o chamamento. Você tem coragem de escutar esse chamamento e de dar uma resposta? Deus sempre fala conosco, Jesus sempre fala. Mas será que nós temos a coragem de assumir Jesus como a resposta que nós queremos para a nossa vida? Porque quando nós assumimos essa resposta, nós precisamos fazer uma adesão ao que Ele nos ensina e ao seu modo de viver. Se Jesus é a resposta para as minhas dores, então eu preciso estar disposto a subir na cruz com Ele. Se Jesus é a resposta para as minhas abnegações, então eu tenho que estar disposto a abrir mão por causa dele, e assim por diante. Então Jesus é a resposta para todas as perguntas de que eu tenho coragem de assumir essa resposta. Que Deus nos abençoe e se manifeste a nós e enche o nosso coração com o Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.